Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30. O milagre da multiplicação. Nós queremos rever algumas coisas. E esse é o texto que nós vamos ler. Marcos capítulo 6, a partir do versículo de número 30. Nós vamos seguir até o 44. Abra sua Bíblia, deixa ela aberta, pega seu esboço, quem tem, e vamos seguir em frente. O milagre da multiplicação. Quem achou diz amém? Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco, um lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Verso 32 diz assim: então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá, até de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus, vamos ler juntos esse 34? Vamos lá? Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e o que? Compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando o dia, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Verso 37, vamos ler? Porém, ele lhe respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse, 38, quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo, eles responderam o quê? 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em o que, irmãos? Grupos, sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos, de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Atenção, versículo 42. E todos comeram e se fartaram. E levantaram 12 alcofas cheios de pedaços de pão e de peixe, ou 12 cestos. Os que comeram dos pães eram quase 5.000 homens. Senhor, nós estamos diante da palavra e nós temos a expectativa de ouvir a Tua voz, de aprender mais de Ti, e que essa expectativa, Senhor, pela graça do Senhor Jesus, se renove, se cumpra em cada coração. No Teu nome oramos, amém. Essa história, irmãos, é uma história que a gente precisa pensar algumas coisas sobre ela. Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, ou ligada, né? Quem está no celular.
porque nós vamos passar por cada versículo dela novamente. Verso 30 é o início da história. Diz que os discípulos os apóstolos estavam voltando de onde? É a pergunta que nós precisamos fazer. Voltando da missão que ele tinha dado e que está escrita ou relatada do versículo 7 ao versículo 13 do capítulo 6. Jesus havia mandado eles de 2 em 2, e a Bíblia diz que eles foram pelas vilas, e eles passaram por muitas pessoas, e eles curaram muitas pessoas, eles expulsaram muitos demônios, e eles estavam pregando o Evangelho. Eles voltam, e quem volta de uma viagem dessa, quer o quê? Descanso. E aí, eles estão juntando para poder descansar. Quando estão juntos, o que acontece? O povo vem atrás. O mesmo povo que havia recebido a bênção. E a Bíblia diz que vinham e iam. Já estou no versículo 31. Jesus falou: vamos ali para um lugar repousar, porque eles não tinham tempo nem para comer. Repare o drama: trabalhar tanto e não ter tempo nem para descansar, nem para comer. O que tira mais o humor da gente é fome e sono, cansaço. É ou não é? Eu já contei aqui e confesso de novo meu drama no self-service. Porque, e ainda mais quando estou com fome, né? Aquelas donas que ficam contando os caroços de arroz, de feijão, né? E as quantidades de folha de alface, e a fila não anda. Me dá vontade de sair empurrando todo mundo. Mas eu fico me contendo, pedindo a Deus para trabalhar na minha vida, né? E orando. Ou então aquele povo que pega o cardápio, já viu aquilo? E ele vai decidir o que vai comer na hora e na frente da gente. Drama. Mas, irmãos, os discípulos estavam cansados, com fome, e o povo lá. Via um doente, o outro um problema, e iam e vinham, iam e vinham, iam e vinham, iam e vinham, e parecia que aquilo não acabava. Jesus teve uma ideia boa. Ele disse assim: olha só, nós não vai dar certo a gente ficar aqui, nós vamos ter que entrar no barco e se mandar pela água, porque eles não vão atrás, não vão ter barco, não vai ter barco para todo mundo. Então entraram no barco e passaram para um outro lugar deserto. Agora sim, nós vamos repousar, vamos descansar, vamos bater um papo e vamos comer. Louvado seja Deus. O povo resolveu seguir o barco, mas não pela água, pela beira do mar da Galileia. E aí, você imagina o que é um fluxo de gente? Toda vez que a gente vê muita gente num lugar, a gente quer logo saber o que aconteceu. Não é não? Morreu alguém? O que houve? E aí o povo está olhando, e aquele monte de gente, aquela multidão andando na beira do lago da Galileia. Aí um vai passando e vai perguntando: o que esse povo está indo para onde? O que está acontecendo? E diz assim: olha, tem um cara aí que está curando, que está resolvendo nossos problemas. E diz: opa, eu vou nessa. E onde aquela multidão passava, ia arrebanhando mais gente, mais gente, mais gente. Quando o barco chega na praia, quem está lá? Não é possível. Povo de novo. Os discípulos. Eu queria que você não filmasse Jesus, não. Você filmasse a cara dos discípulos, olhando para aquele povo de novo. Irmãos,
E aí começa um milagre. O milagre começa a acontecer. E nós estamos pensando o que precisa acontecer para o milagre, para a multiplicação. O que precisamos descobrir nesse texto? Os motivos do milagre. Por que aconteceu a multiplicação? E o primeiro motivo está no versículo 34. Porque multiplicação requer o quê? Compaixão. Vamos falar juntos? Multiplicação requer compaixão. Quando eles desembarcam, versículo 34, eles desembarcaram, e o que aconteceu, irmãos? Uma grande multidão quando Jesus viu a multidão, o que aconteceu? Se compadeceu deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Por que aconteceu o milagre? Por que nós queremos fazer discípulos? Por que nós pensamos, pregamos e queremos aprender mais sobre multiplicação? O grande combustível da missão chama-se compaixão. A compaixão move o coração da igreja, porque é a compaixão que moveu o coração de Jesus. Quando ele olha para aquelas pessoas, ele esquece o cansaço, ele esquece a fome. Quando ele olha para aquelas pessoas, a necessidade delas fala mais alto do que qualquer outra coisa. E Marcos é o único evangelista que nos traz esse relato. Ele diz assim: quando Jesus viu aquele povo, o coração dele se encheu de quê? Compaixão. Por quê, irmãos? Porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor. E ele então olha para os discípulos e diz assim: nós vamos ter que mudar os nossos planos, porque tem um povo aqui que precisa. Não é possível que eles andaram tanto. E ele começa a ensinar, a falar, a pregar, a abraçar, a olhar nos olhos, a se envolver com aquele povo. Agora, filma os discípulos de novo, cansados, com fome, com necessidade. Mas o chefe está fazendo, nós temos que ir atrás dele, não é não? E eles começam a atender aquele povo. Atende um, atende outro, prega, fala. E o negócio foi tão sério, irmãos, que a noite caiu. Se nós quisermos agradar o coração de Jesus, nós precisamos encher o nosso coração de compaixão. Pastor, por que nós queremos ganhar pessoas para Cristo? Por que
que nós queremos multiplicar as nossas células. Por quê? Será que é para aumentar as estatísticas? Será que é para concorrência? É por causa somente de uma coisa: o nosso coração está cheio de compaixão por aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, não têm o mesmo conhecimento que nós temos. E é preciso que cada um de nós faça essa reflexão. O que você vê quando você enxerga alguém que não conhece a Jesus? Será que nós somos capazes de enxergá-los com os mesmos olhos que Jesus enxerga? Será que nós somos capazes de se compadecer das suas dores como o Senhor Jesus se compadece? É isso que a igreja precisa ser, porque é isso que move, é o combustível da igreja, compaixão pelos perdidos. Nós não podemos ser uma igreja intramuros, uma igreja que só olha para dentro, para os seus próprios problemas, para as suas próprias dificuldades. Nós temos que ser uma igreja que olha para fora. Nós temos que ser uma igreja que enxerga o mundo como Jesus enxerga. Compaixão, irmãos. Se nós quisermos seguir o coração de Jesus, nós precisamos nos compadecer. Pede a Deus para que você tenha um coração mais compassivo, para que você tenha um coração mais parecido com o dele. Você não vai ter raiva das pessoas, você vai ter mais compaixão. Tem muita necessidade aí, tem muita dor, tem muita gente sofrendo. E o segundo ponto é que a multiplicação requer aceitar desafios impossíveis. Se o combustível do milagre é a compaixão, o versículo de número 35 me diz que, em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Olha o 37. Ele, porém, respondendo, lhes disse: sabe quem que vai dar de comer para esse povo? Quem? Vocês. Dá-lhes vós de comer. O versículo 36, os discípulos quiseram passar o problema para frente, como muitos de nós às vezes queremos. Jesus, manda esse povo embora, para que eles comprem comida quando passarem pelas aldeias. E o 37 é onde vem esse desafio: dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos então responderam o quê? Será possível que nós temos 200 denários de pão para lhes dar de comer? Um denário é o trabalho de um dia. É como se fosse o salário dividido por 30 dias, e o que o trabalhador trabalha naquele dia é um denário. Era o salário dele daquele dia. Então, os 200 denários, nós temos 200 dias de trabalho.
Eu não sei especificar bem quanto era a quantidade de dinheiro nos dias de hoje, mas eu sei que é como se você tivesse trabalhado, o salário de um salário mínimo talvez de 10 meses de trabalho. Muita grana para poder alimentar aquela multidão toda. Além da falta de dinheiro, existia um outro problema, que era a falta de lugar para comprar. Talvez os discípulos, para fazer uma média, podiam até dizer assim: ó Senhor, se o Senhor desse o jeito no dinheiro e tivesse um lugar para comprar, a gente até ia, mas não tem lugar para comprar. O desafio de causas impossíveis. Volta um pouquinho. Se nós quisermos, irmãos, ver os milagres de Deus, a multiplicação de Deus, nós precisamos aceitar que o que temos que fazer é muito maior do que as nossas possibilidades. Está muito acima daquilo que nós podemos fazer. Mas é para que eu e você entendamos que milagre não tem nada a ver com o ser humano. Milagre tem a ver com o Senhor, Deus, Jesus. O sustento, a ação que nós precisamos é a ação de Deus. Se nós quisermos ver o milagre, você precisa começar a aceitar coisas que para você é impossível, coisas que estão além das nossas forças, coisas que estão além das nossas expectativas. Como é possível nós alcançarmos tanto? E o versículo 38 nos dá uma outra chave, que diz que multiplicar requer entrega total. 3. Eles acharam um menino que estava no meio daquela multidão. Quem diz isso é João. Que tinha levado um lanche, 5 pães e 2 peixes. Eu não sei se foi voluntário, se foi à força, se foi alguém que dedurou. Como é que eles descobriram aquele menino no meio da multidão com tanta comida para uma pessoa só? E aí eu vejo por trás desse menino uma mãe, que o filho disse assim: olha, eu vou atrás de Jesus. E a mãe disse assim: leva o lanche, meu filho. E mãe é fera, gente, porque a mãe, quando a mãe disser assim: olha, leva o casaco, mas não está nem com calor, leva, não é? A mãe tem uma visão assim que está além do alcance, como diz o outro. A mãe disse assim: meu filho, você tem que levar um lanche. E mãe exagerada, não? 5 pães para um menino? E pão naquela época não era esse pão francês, não, era uma pataca assim desse tamanho. E pobre, coisa de pobre. Por que eu sei que é pobre? Porque o pão era de cevada. Gente rica comia pão de trigo, gente pobre pão de cevada. Era o pão mais barato que tinha. É coisa de pobre. Levar é como o cara fosse para a praia e levasse a farofa. Se você nunca foi e nunca comeu farofa na praia, você não sabe o que você está perdendo. Aquilo mistura com areia, aquilo é uma coisa, né? Aí o povo fica olhando assim,
né? E aí, irmãos, eles acharam o menino com 5 pães e 2 peixes. Trouxeram o menino, agora filma o menino na frente de Jesus. O lanche já devia estar na mão do discípulo. E disseram para o menino: ô menino, Jesus quer seu lanche. 5 pães, 2 peixes. Eu não podia dar a metade? Estava bom demais, né? Mas é um outro princípio que esse texto me ensina. Se você quiser fazer alguma aliança com Jesus, se você quiser ver algum milagre, ou é tudo ou é nada, a entrega é total. Não tem como você fazer esse tipo de barganha com Deus. É preciso entregar tudo para depois receber de volta. Por que muita gente às vezes não recebe? Porque não está disposto a pagar esse preço de entregar tudo ao Senhor. Aí alguém diz assim: pastor, mas Deus quer demais. Eu digo: Deus não quer demais não, Deus quer tudo. Com Ele é o tudo ou é o nada. Se você está em cima do muro, você já está no lugar errado. Porque tem gente que acha que está em cima do muro, ele está no meio, ou no meio bom, ou no meio ruim. O muro já é do diabo, já é território dele. Você precisa se entregar totalmente e aguardar o que Deus vai fazer. O menino não estava entendendo nada. Jesus não disse o que ia fazer, mas Jesus disse assim: meu filho, me dá o lanche todo. 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus é muito olho grande, né? Não? Podia deixar um pedacinho para ele? Entrega tudo nas mãos de Deus. Confia. Confiança requer que ela seja total. Falei de Sara aqui semana passada, que confiou desconfiando e resolveu dar um jeito para a promessa de Deus se cumprir. O salmista no Salmo 37 diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se você quer alguma coisa com Jesus, você precisa entregar a sua vida toda nas mãos de Deus. Eu vou entregar só uma parte. Não dá. Entrega tudo e espera o que Ele vai fazer. 4º lugar, irmãos, a multiplicação requer uma estratégia. Agora vem um outro ponto interessante, versículo 39 e 40. Quantas pessoas tinha? Muita gente. Mas Jesus, para distribuir aquele alimento, Ele precisa pensar como que Ele vai agir. Jesus ordenou, versículo 39, que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Primeiro, o povo estava de pé, tem que sentar. Segundo, em grupo. E os discípulos saíram no meio daquela multidão, dividindo os grupos menores. 50, 100, 50, 100, vai juntando, vai separando e vai sentando e vai esperando. Se nós quisermos ver o milagre e estivermos com os nossos braços cruzados, nós não vamos alcançar nada. Põe a mente para funcionar. Como é que nós vamos fazer para obter resultado? E resultado requer
trabalho, requer pensar, requer colocar a mão no arado. Alguém disse que o único lugar que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, porque o S é primeiro do que o T. Em nenhum lugar do mundo nós vamos ter sucesso se não quisermos trabalhar e trabalhar duro. Tenho falado com os líderes de célula: se você quiser resultado, trabalha duro. É para trabalhar duro, porque não pode ser meia boca, não pode, tem que ser duro. O trabalho de Deus é duro, é árduo, é difícil. Muita gente falou que hoje de manhã, olha, é cansativo. O que eu faço aqui na igreja é cansativo, mas eu faço com alegria, eu faço com prazer, eu faço porque eu entendi que Deus deu tudo por mim e aquilo que eu dou para Ele é muito pouco. Então, quando eu for dar alguma coisa para Deus, eu quero dar o meu melhor. Se eu quero alguma coisa de Deus, eu preciso dar o meu melhor. Eu preciso estar disposto a se envolver, a pagar um preço. É preciso pensar. Nós estávamos aqui hoje de manhã conversando com nossos professores da escola dominical. Nossa escola dominical hoje tem 150 alunos. 150 alunos. Se nós não tivermos estratégia, nós não vamos dar conta. E aí a gente tem que trabalhar duro, pesado. E a estrutura física já não dá mais. Então nós temos que mexer na estrutura física. Depois de mexer na estrutura física, nós vamos ter que pensar numa nova estratégia. E assim vai a igreja. E assim vai você. Se você quer sair de algum lugar para outro, pensa, faz o seu planejamento. Senhor, como é que eu vou fazer? O maior perigo que existe, ou um dos maiores perigos que existe, chama-se precipitação. Precipitação está ligado a precipício. Muita gente tem caído no precipício porque é precipitado. Eu tenho 5.000 pessoas aqui para alimentar, eu já achei a comida, vamos sair, sai você para lá, você para cá, e distribui aí, e vamos ver o que vai dar. Jesus não, espera aí, eu tenho um plano. Já achamos a comida? Já, agora vamos dividir, grupo de 50, grupo de 100, sai você para lá Pedro, você para lá Tiago, passa ali, vai arrumando, vai ajeitando. Quando os grupos estiverem todos formados, todo mundo sentado, eu começo a fazer o milagre. Você está entendendo ou não? Quem está entendendo o que eu estou falando? Para e pensa, planeja, organiza a sua vida. Como é que eu vou sair desse problema? Não é sair por aí tentando tudo, qualquer coisa, você não vai conseguir. Todos nós precisamos de pelo menos meia hora, 20 minutos no dia, o que seja, para você parar para pensar. Para alguns isso é muito difícil, porque tem gente que é agitado de natureza, é ou não é? Só olhar para a pessoa você já fica cansado, não é não? E tem umas donas aí, e já diz o povo, que mulher fala mais do que homem. Eu acho que eles estão equivocados nesse quesito aí, irmãos. Vocês acham ou não? Fala, e não resolve nada. Porque você está falando muito e pensando pouco. Senta. Provérbio diz o quê? Lamentações de Jeremias. Para um pouco. Senta em silêncio na presença de Deus e busca direção para a sua vida. Reflete. Pede a Deus para te dar uma ideia.
Eu vi a história de um homem que ele estava precisando de recursos e ele trabalhava numa empresa, e aquela empresa produzia um tipo de óleo, e ele descobriu que havia um vazamento em uma daquelas máquinas, e aquele óleo começava a pingar, e ao invés de sair o óleo pronto, saía lama. E ele imediatamente comunicou ao seu chefe e disse assim: olha, no momento da produção essa máquina está quebrada e está saindo lama aqui, nós precisamos parar para consertar. E eles fizeram uma conta rápida: parar a produção para consertar isso não vale a pena, deixa pingar. É melhor a gente perder um pouco do que a gente parar tudo para rever, para consertar. A gente não pode parar, essa empresa não pode parar. E ele teve uma ideia. Ele falou assim: então eu vou colocar um barril aqui para parar essa lama. E ele botou um barril lá no final do dia, barril cheio. O que se faz com um barril de lama? E ele começou a pensar: que lama é essa? O que está acontecendo? E ele foi pesquisar. E ele disse assim: talvez para alguém nesse mundo essa lama tenha uma serventia. E ele foi pesquisar e ele descobriu alguém que usava aquela lama para produzir alguma coisa. E ele foi falar com o chefe disse assim: pega isso para você. E ele começou a juntar o barril, começou a vender, entrou em contato com a empresa lá. E ele começou a ganhar mais de 10 mil reais por mês, porque ele viu, porque ele teve uma ideia, porque alguma coisa ele estava disposto a fazer. Pensa, ora a Deus, reflete. A igreja, ela só vai crescer, ela só vai chegar a algum lugar se ela começar a se preparar, a termos estratégia para podermos absorver todo o crescimento, porque senão entra muita gente, sai muita gente. Por que a igreja está trabalhando em células? A igreja está trabalhando em células porque entendemos que célula é uma estratégia de trabalho. Para quê? Para aumentar a comunhão, para gerar nova liderança, para integrar os novos membros, para pastorear a igreja de maneira mais eficaz. É estratégia de trabalho. E a gente precisa pensar, e a gente precisa trabalhar, irmãos. A multiplicação requer a intervenção divina. O que os discípulos podiam fazer? Eles podiam conseguir o lanche. Eles podiam ou Jesus podia? Eles podiam. Quem vai atrás do menino e rouba o lanche do menino? Os discípulos. Quem vai no meio da multidão e vai repartindo os grupos? Os discípulos. Agora, quem é que vai multiplicar o pão para alimentar aquele povo todo? Aí tem que ser ele. Você está entendendo? O que couber a você fazer, ele não vai fazer. O que for para nós fazermos, ele não vai fazer. Ele disse: tira a pedra. Você pode rolar essa pedra. Agora ressuscitar o morto não, isso é comigo. Ressuscitar o morto nenhum homem pode, mas rolar a pedra pode. Então se for para rolar a pedra, você que vai rolar. Você precisa entender que milagre é isso. É você fazer a sua parte e Deus fazer a parte dele. O que você pode fazer, você vai fazer. Mas aí entra a intervenção divina. Eu estava lendo esse texto e mais para frente é tão interessante, porque os discípulos estavam indo. Depois desse milagre da multiplicação, Jesus vai para um lugar orar e os discípulos continuam. E a Bíblia diz que eles estavam remando, mas o vento era contrário e era difícil. E eles lá suando e o barco não ia para frente.
Daqui a pouco quem aparece andando sobre as águas? Jesus. Porque o que para você não para Jesus. O que assusta você não assusta Jesus. Os discípulos estavam lá com muita dificuldade e ele vem andando sobre as águas tranquilamente. Os discípulos olham e acham que é um fantasma. E a Bíblia diz que Jesus estava tão tranquilo que ele ia passar o barco, porque os discípulos não conseguiam remar, porque o vento era contrário, mas ele ia em cima da água e o vento não para Jesus. Ele estava indo tão bem que se ele continuasse naquele ritmo, o barco ia ficar parado e ele ia seguir em frente. Você está entendendo? Você está enfrentando ventos contrários na sua vida? Você parece que o seu barco não está indo para frente? Parece que você não está conseguindo alcançar seus objetivos? Não pensa que aquilo que para você, que assusta você, assusta o Senhor. Ele não tem medo de vento contrário. E os discípulos então falam: Senhor, nos ajuda. É interessante o texto que diz que assim que Jesus entrou no barco, o que aconteceu com o vento? Cessou. Assim que Jesus entrar, a solução vai chegar. Você está remando e parece que você não consegue sair do lugar. Deixa Jesus entrar no seu barco. E assim que ele entrar, o vento vai se acalmar. O problema, sabe qual é? É que quando ele está lá fora e você está tentando resolver tudo sozinho. Quando ele está fora do barco, aí você pensa assim: será que o Senhor não está vendo que o meu barco não está indo para frente? Será que o Senhor não está vendo que as ondas estão se levantando contra mim? Será que o Senhor não está vendo que o vento é contrário? E ele está dizendo: eu estou vendo, mas eu não posso fazer nada, porque eu estou do lado de fora do barco. Agora o dia que você disser assim: entra no meu barco, Senhor, quando ele entrar no barco, sabe o que vai acontecer? O vento para na hora. Nós precisamos dele. Nós precisamos do Senhor. Nós não podemos fazer nada sem ele. Ele disse em João 15: sem mim nada podeis fazer. Vamos repetir? Sem mim nada podeis fazer. Por que, irmão, que você está tentando fazer as coisas sem Jesus? Se ele mesmo diz: sem mim nada podeis fazer. Por que você está tentando levar a sua célula sem Jesus? Por que você está tentando multiplicar a sua célula sem Jesus? Porque sem ele nós não conseguimos fazer nada. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, entra. Senhor, faz a tua parte. Eu não sei fazer milagre, mas o Senhor sabe. Se o Senhor estiver comigo, o milagre pode acontecer. Nós pregamos, nós convidamos, mas quem converte é o Espírito Santo. Essa é a parte dele. Nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos convidar pessoas, mas quem vai fazer o trabalho de transformação é o Espírito Santo. Você quer converter as pessoas? Como é que você vai converter as pessoas? Cria juízo na sua cabeça. Aí é um trabalho que está acima de tudo. Faz sua parte e deixa Jesus fazer a dele. Vamos fazer a nossa parte e a parte dele vai acontecer. A nossa parte, sabe o que? Achar o lanche. A nossa parte, sabe o que? É dividir os grupos, entrar no meio da multidão, separar. Mas na hora que pão tem que ser gerado, aí tem que ser ele. Porque se fosse eu, sabe o que acontecia? Quando eu pego um pão e reparto, eu fico com quanto? Com meio. Mas Jesus, quando pega um e reparte, ele fica com quantos? Com 2. E quando ele reparte 2, ao invés de 1, fica com quanto? 4. Eu fico imaginando o menino olhando, os discípulos olhando. Ele pegou o pão, deu graças, e ele pegou assim: um pão, 2 pães,
3 pães, 4 pães, 5 pães. Aí eu disse, opa, tudo bem. Aí daqui a pouco, 6 pães, 7 pães, 8 pães, 9, 10, 11, 12, 13. É assim que ele faz, irmãos. O que é impossível para você, não é impossível para ele. Quando nós resolvemos repartir pão com as nossas próprias mãos, nós só vamos criar farelo. Mas quando Jesus bota a mão, ele vai começar a multiplicar esses pães. Senhor, intervém. Intervém, Senhor. Entra com a tua providência. Em último lugar, meus irmãos, nós vamos ter a recompensa do nosso trabalho. Versículo 42, 43 e 44. Diz assim: todos comeram e se fartaram. E aí, para surpresa geral, os discípulos passaram no meio daquela multidão, juntando os pedaços de pães e de peixes que sobraram. E aí, o que aconteceu? 12 cestos cheios de pão e de peixe. Quem ganhou cada cesto desse? Quem vocês acham? Os discípulos. Eram quantos? 12. Está entendendo como é que tudo tem um sentido? Eles estavam cansados, eles estavam com fome, eles estavam famintos, eles esticaram o máximo que eles puderam, mas Jesus falou assim: agora é a hora da recompensa. Vocês fizeram tudo que era possível, vocês fizeram o melhor, agora está aqui a sua recompensa. Precisamos entender que a nossa recompensa vem das mãos do Senhor. Lembrando da parábola do bom samaritano, quando ele disse ao senhor da hospedaria: está aqui o suficiente para esse homem ficar 30 dias hospedados. Se não for suficiente, quando eu voltar, eu te recompenso. Quando eu voltar, você vai ter a sua recompensa. Igreja do Senhor Jesus, a nossa recompensa vem das mãos do Senhor. Às vezes a gente fica frustrado porque os nossos liderados não reconhecem o nosso trabalho. Às vezes a gente fica frustrado porque a liderança da igreja não reconhece o nosso trabalho. Às vezes a gente se sente mal porque parece que as pessoas não estão trazendo para nós a recompensa, mas nós estamos colocando os olhos no lugar errado. Nós precisamos esperar a recompensa unicamente, exclusivamente das mãos do Senhor Jesus. Eu não espero a recompensa de ninguém, eu só espero a recompensa das mãos do Senhor. A igreja não vai me recompensar, quem vai me recompensar é o Senhor Jesus. O pastor não vai te recompensar, não tem como pagar aquilo que você tem feito, não tem como pagar o esforço que você tem feito para essa igreja ir para frente. Mas pensa no seguinte: quem vai trazer a recompensa para a sua vida é o Senhor. Trabalho duro, suor. Mas quanto mais a gente trabalha na obra, quanto mais a gente se envolve na obra, mais as bênçãos de Deus caem sobre a nossa vida. Mais a gente vai crescer, mais a gente vai prosperar. E sabe o que vai acontecer, irmãos? No final da nossa vida, nós vamos ouvir dele: entra no reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar.
Que recompensa maior que essa? É o que nós vamos receber de Deus. O milagre traz recompensas. Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu queria que você pensasse nessa noite onde Jesus está. Será que Ele está fora do barco ou dentro do barco? Se Ele está fora, convida Ele para entrar. E você vai ver que tudo vai mudar. Tudo vai ser diferente. Feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, reconheço nessa noite que sem o Senhor, meu barco não vai para frente. E nessa noite, Senhor, o meu convite especial, entra na minha vida, entra no meu barco, me ajuda na minha caminhada, perdoa as vezes que eu tento caminhar por mim mesmo. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. E eu quero ter uma expectativa da intervenção do Senhor na minha vida. É no Teu nome que eu oro, agradecido. Amém e amém. Continue com seus olhos fechados.